Muito agradecido. Eu, essa semana, eu estou um pouquinho extra agradecido. Muito pouquinho, mas não muito. Extra agradecido. Porque eu ia para Atlanta ayer, para ver Dani, que chegou ayer à noite. E à noite com Dave, foram de cenário, tudo. Hoje foram para South Carolina, North Carolina. Sua novia ia graduar hoje no exército e ia passar aí hoje e amanhã, e depois ia ver com ela para Atlanta e quedar em Atlanta até domingo. Cambiaram as coisas. Ela já não vai vir mais com ele. De North Carolina já vai para Missouri, eu penso. E ela. Então, viernes, quando Dave venir, Dave está trazendo Daniel com ele para mim. E eu falei, uau, isso vai ser tremendo. Quero me ir aqui, está com curiosidade de ver lá a casa de Deus. E também para abraçar. Sinto muita falta de Daniel. E aí vai quedar com nós outros viernes e sábado. Sábado à noite já vai, porque domingo temprano volve para Laredo. Virou mexicano a hora dele. Volve para Laredo. E estou feliz que vou ver meu filho viernes temprano. Yes. E feliz que hoje eu e Cíntia já quitamos todas as ferramentas de dentro da igreja, lavamos, aventamos água aí por toda parte, quitamos todo o polvo da igreja. A igreja está limpa, lista para a carpeta. E graças a Deus. Eu pensei que hoje ia chegar lá, chegou outra parte. Semana passada chegou as partes de atrás. Hoje chegou as rejas de abaixo de las sillas. Chegaram de pouco a pouco. Provavelmente amanhã chega as pernas. Está chegando de pouco, mas está chegando, graças a Deus. E vamos ver, se for da graça de Deus, que chegue hasta próximo sábado, no outro sábado, tudo para montar e já fazer nossos cultos allá. Se não, irmão, vamos llenar de cia de toda color e começar a fazer nossos cultos allá. Isto nada vai nos impedir de estar em nosso lugar. Eu pido aos irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Job, capítulo 1. Um appetizer. Um appetizer do livro de Job. Para os irmãos que vai estudar Job. É um livro muito lindo, muito família, muito... Demonstra lá a graça de Deus, demonstra lá a graça para quem serve a Deus de verdade. E é muito tremendo o livro de Job. Eu sei que quem estudar o livro de Job, no final vai sair ganhando muito. Não perde tempo, irmãos, em estudar a Bíblia, porque são muitos que querem, mas não estão tendo oportunidade mais de ter a palavra. Minha hija Camila, hasta os 7 anos de idade, ela quedou comigo. Quando eu estava allá, íamos para a igreja, quando orávamos juntos, mas a partir dos 7, ela já não teve o papai aí cerca para estar ensinando, infelizmente, e cresceu assim, sem palavra de Deus. Indo à igreja, mas indo por ir, como muitos vai, não com aquele desejo de buscar a Deus. E acaba que foi entrando na área da ciência, que ocupa muito em ler muito, e entrou e ocupou sua mente com ciências, e Deus
quedou para trás na vida de Camila por muito tempo, a leitura da Bíblia, as ensinanças bíblicas. E agora, com muito carinho e com muito amor, ela veio, papai, quero que você dê classes para mim por YouTube, por vídeos de Google View, I don't know. É ela que põe aí. Mas é muito bueno. E eu sentei, dei uma classe de 3 horas, aí eu não quis parar. E quero mais classes, queria ayer, eu não pude, queria hoje, eu não pude. Mas já tratei com ela que amanhã eu vou dar mais classes para ela, depois de la una. E aí quer aprender, papai, eu não aprendi tudo isso que você está me ensinando hoje. E chorava, irmãos. Camila chorava delante da palavra de Deus. E aí está muito interessada em aprender mais de Deus. E eu muito interessado em ensiná-la. Ensinar minha filha mais de Deus. Tenho prazer. Portanto, ninhos, aproveite o que vocês têm aqui, na escola dominical, porque quando cresce, faz muita falta. E se vocês vão para a universidade, fazer alguma coisa antes de aprender a palavra de Deus, dificulta muito para ler a Bíblia. E depois, é muita fé, muita oração. Deus está bendizendo, graças a Deus. Job capítulo 1 habla assim: hubo em tierra de Uz um varão chamado o quê? Luz de atrás? Martim? Hubo em terra de Uz um varão chamado Job. E era esse homem o quê? A qualidade dele: recto, temeroso de Deus, apartado del mal. Graças, Senhor, por tu palavra leída. Essa palavra é viva e é eficaz. Nós outros te adoramos, Senhor, porque temos a oportunidade de estudar sua palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Não quero dizer que vou parar nenhum aí no primeiro. Leí o primeiro, vou estar falando um pouquinho do primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto. A lo melhor chegamos hasta onde eu quero chegar. Porque há um lugar aqui que eu quero chegar. Mas, irmão, aqui está a referência do homem. Era um homem perfeito, recto, temeroso de Deus e apartado del mal. Que é isto? Quem está roncando aí? O que é ser um homem perfeito? Camila. Tiene algo para falar? O que é ser um homem perfeito? Tem algo para falar? Quer pensar? Vai pensando aí. O que é ser um homem perfeito, Luz? Não tem defeito. Não tem nariz torto, nem grande, a orelha. Irmão, se nós outros vamos falar perfeito em todo o sentido da palavra, existe o mesmo. Um homem fisicamente perfeito, e a parte do físico, da perfeição física, ele é perfeito também em seu homem interior. Isso quer dizer, as 3 partes. Para ser perfeito, necessitamos ser perfeitos em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo, para ser perfeito. Porque se somos tripartidos, somos perfeitos em nosso corpo, somos guapos, pelos rúbios, porque diz que os rúbios são mais perfeitos, são mais guapos, não? São rúbias, e
todas aquela perfeição física, mas se nosso espírito é um espírito vazio, se nosso espírito não tem Deus, se nosso espírito não llena do Espírito Santo de Deus, nós outros somos pessoas o quê? Totalmente desconectados de Deus e totalmente sem sabedoria nenhuma. E depois vem nossa alma todavia, que a alma é onde nós outros somos nós outros. O corpo morre, a alma é quem vai para o céu, é a eterna. A alma é eterna. Por isso a Bíblia habla, seca-se a hierba, marchita-se a flor. Aquilo que é bello, aquilo que é carne, aquilo que é físico, seca e vai morrendo. Mira, hoje vocês estão todos guapos aí. Mira, mas eu já não sou mais como eu cheguei aqui em Moultrie, com 35, com 40 e picos anos de idade, não. Já machitou, já murchou, já está indo, entende? Já está indo. Então, seca-se lá a erva e marchita-se lá a flor. Ah, mas isso é só com você, para não, você também, você já não é, mas, Keila, como você era 12 anos atrás, você está quedando vieja. Está murchando e está machitando também. Entende? Não é só os velhos que um dia eu fui jovenzito com a pele beautiful como a tua. Hoje, 64 anos, vou fazer em 18 de maio. E me condiciono. Isto é para você mirar para você no espelho e mira para o pastor. É para você mirar no espelho e mira para sua mamá. Um dia sua mamá foi como você. É para vocês mirar e mirar para os mais grandes, saber que a beleza não permanece. E há um dito em Brasília, eu penso que deve ter em México, beleza não põe medo. Entende? Por menos ela existe, é muito bueno. Mas se nós outros não saber alimentar nosso espírito, nossa alma, irmão, a beleza termina e termina no que está dentro também. Porque necessitamos, mientras temos, alcançar a beleza de nossa alma, a beleza de nosso espírito, porque aún no que o corpo morre, marchita, queda viejo, há algo bueno, bonito. Eu, irmãos, hablo bem, já falei isto muitas vezes com vocês, e vou falar hoje de novo. Vocês não me abraçam, vocês não me saludam, vocês não me querem bem. Vocês não me querem bem por lo de afora, por meu corpo. E vamos poner que se tiver de quedar, vamos passar uma noite com um jovem, com David, ou com um jovem, ou com o pastor. Não, vamos passar com eles são alegres, já estão jovens, podemos mirar para a cara deles. E pastor? Que vamos mirar? Velhice. Mas, em muitos sentidos, em muitos lugares, em muitas vezes, vocês passar uma noite, não quero passar com o pastor. E não é por causa da beleza, por causa de meu corpo, é por causa de lo que eu tenho para ensinar. Vocês não vêm aqui domingo, miércoles, mira a quantidade de gente que vem aqui miércoles, vem na igreja miércoles, não vem porque o pastor é guapo, está vestido bonito, porque não importa a roupa que pongo, já estou machitado já. Está entendendo? Eu reconozco isso. E mantenho o carinho, o amor, o abraço por lo que está adentro de mim, lo que eu alcancei durante minha vida. Há muitos velhos que nada querem estar cerca de eles. Às vezes, quando estamos mirando pantalla que aparece um velho aí, falando tonterias, um já quer apagar o câmera de canal. Quem quer quedar vendo o velho? E a parte, velho vazio, velho que não tem nada para ensinar. Nada quer. Entende? Então, eu não me engano, eu não quero me enganando, pensando que, uau, esse abraço que cada um, que os ninhos dá para mim, é porque eu dou para eles também algo. Eu dou para vocês algo. E, portanto, o que eu dou, faz vocês crescer.
é coisa que eu paguei preço, aprendi. E o que temos que aprender é isto. Mientras estamos jovens, há muitas jovens, irmãos, que aparentemente são beautiful, mas são tontas. Quem quer viver como mulher tonta? Quem quer viver? Irmão, ayer eu fui cortar meu pelo. Perceberam que eu estou de pelo cortado? Não? Ayer eu fui cortar meu pelo, ali com o cubano, onde eu corto sempre. E o cubano gosta de falar brasileiro comigo. E, pastor, estou falando mais cubano, mais brasileiro agora. E cortando o cabelo dele, a mamá aqui cerca, e ele. Um ninho de 16, 17 anos, mais ou menos como esse muchacho aqui, a aparência dele, mais ou menos como esse muchacho aí, sentado allá, com um pelo grande, e o muchacho cortando o pelo. E eu ia falando brasileiro com o muchacho, e mirando o corte do muchacho, mirando as atitudes do muchacho, mirando o peluqueiro fazendo o trabalho dele. E o peluqueiro falava para ele assim, está quedando bonito? E ele, está lhe gostando do corte que estou fazendo? Aí a mamá respondia. Ela respondia, eu estou perguntando para você ou para o muchacho? Um muchacho de 16, 17 anos, irmão. Muchachos de 12, 13, 14, 15 anos de idade. Muchachos que aprendem, muchachos inteligentes. Eles respondem por eles mesmos. Não necessita mamar, papai está... E o muchacho está... Aí, quando chegou na hora de cortar aqui as coisas, como você quer assim? Não falava nada. Mira para o espelho, o peruqueiro mira para o espelho, e não era enfermo, era porque é muchacho tonto mesmo. Esses muchachos tontos que não gostam de falar, que não aprendeu a falar, para falar tonteria na escola, eles estão prontos para falar. Para falar tonteria com seus amigos tontos, estão prontos para falar. Mas para conviver na sociedade, entrar em comunicação com um peruqueiro, com alguém que vai vender uma roupa ou uma bicicleta para ele, não convive, irmãos. E eu estou mirando aquele muchacho tonto assim, e eu falei, como os muchachos de hoje são diferentes dos muchachos de nosso tempo. Como são diferentes. São totalmente diferentes. Eles são muito bons para rogar, para estar aí dentro do quarto solito, isolado. E quando a mamãe vem, mamãe, fecha a porta porque eu estou rogando. E esses muchachos crescem solitários e tontos. Totalmente tontos. Eu prediquei aqui sobre hasta 2010, as pessoas, os hijos, eu prediquei aqui, os hijos desenvolviam o QI 3 vezes mais que os papás. Hasta 2010, depois de 2010 que a internet veio, o que passou? Os hijos estão desenvolvendo apenas 1%, e os papás seguem mais, porque são os papás que estão respondendo para eles. Eles não respondem nada. São os papás que levam eles para fazer compra, para comprar roupa, para fazer coisas, porque eles não sabem comunicar, não sabem falar, não sabem determinar nada mais. Totalmente tontos esses ninhos de hoje, 16, 17. Eu espero que em nossa igreja se esteja desenvolvendo muchachos inteligentes, muchachos que hablam, muchachas bonitas que hablam. Como me gusta de um muchacho que habla, que comunica. E o que estou falando é isto. Não adelanta a pessoa crescer. E, corpo está crescendo, 16, 17, 18, 19, 20 anos. E a alma e o espírito são enfermos, são tontos, sem conhecimento, sem sabedoria, sem nada. Não adianta crescer o corpo físico e o homem interior, porque se queda uma pessoa inválida,
Porque se somos espírito, alma e corpo, temos que crescer espírito, alma e corpo juntos. Da mesma forma que crescemos quando eu era niño, Pablo habla, quando eu era niño, eu falava como niño, fazia como niño, mas a hora que cresci, eu sou homem, sou grande, eu actuo como pessoas grandes. E actuar como pessoas grandes é você saber responder, por lo menos, no mínimo, as perguntas que te faz. Quantos anos tem, Camila? Porque é assim os ninhos de hoje. Hã? Não, porque aqui nomás, não sei. Que diz com seu pelo para ele quedar assim? Mamá. Pede mamá para responder. Você entendendo, irmão? O mundo está diferente. E uma pessoa recta, irmãos, uma pessoa recta, ou recta não é a primeira palavra que eu falo, perfeito. Uma pessoa perfeita, ele tem que ser perfeito afuera e inside. E quando a pessoa não é perfeita afuera, como o irmão Luiz não é perfeito por afuera, está feio, irmão Luiz, está feio. Eu tenho autoridade para falar, porque eu sou guapo. Entende? Então, quando a pessoa não é perfeita por afuera, mas cresceu, desenvolveu por adentro, ele se torna uma pessoa amável. Irmã Laura casou com ele por a amabilidade dele. Entende? E as pessoas querem estar cerca dessa pessoa. Às vezes é feio, não tem aparência, mas é sábio, tem habla, cresceu em algo, desenvolveu algo. Então, é bueno quedar cerca de pessoas que está desenvolvado no espírito, e que está desenvolvado na alma, e que está desenvolvado, cresceu, és um adulto. Não és um ninho, não atua como um ninho mais. És uma pessoa grande em los três sentidos. A perfeição, irmãos, a perfeição, nós outros, quando falamos de Bíblia, não estamos falando de los mais guapos da Bíblia, de los irmãos de Davi, não. Estamos falando de perfeição, pessoas que desenvolvem os três sentidos, espírito, alma e corpo. Perfeito para actuar, interagir, porque se nós outros não crescer espírito, alma, não temos comunicação com Deus. Porque quando Deus nos criou, Ele falou assim, hagamos o homem segundo nossa imagem e semelhança, a imagem nem existia para nós outros mirar, existia em el coração de Ele, na mente de Ele, mas a imagem veio depois, muitos anos depois, que é Cristo. E Cristo não é tão guapo assim. Cristo é judeu, irmão. E chiquito assim, ó, não é grande. Então, Cristo, Ele mesmo abre em Isaías, não aparência. Não tem aparência. Sua forma é uma forma sem muito ter o que mostrar. Entende? É sencillo, muchacho. Então, aí é a imagem, mas o que habla com Deus, o que toca nós outros, entrar em ação com Deus, é nosso espírito e nosso corpo, porque é nossos sentimentos. A Bíblia habla, não entristezcais o Espírito Santo de Deus. Entristecer o Espírito Santo de Deus é viver uma vida totalmente em desobediência. Uma vida sem querer crescer, uma vida sem Deus, uma vida sem palavra, uma vida... Então, a pessoa cresce sem comunicação com Deus. Uma pessoa que cresce não ora, porque o que está dentro não sente de orar. O pecado que carga, as culpas que carga, o sentimento que carga aqui por as coisas maletas que já fizeram, não permite entrar em ação com Deus, não permite entrar em comunhão com Deus, não permite. Vai orar e cierra os olhos, de a pouco, para que está com os olhos cerrados? Deus não está me escutando. Ele mesmo sente que Deus não está escutando. Por quê? Por falta de comunicação com Deus. Porque com Deus, irmãos, se comunica com o homem interior. O homem exterior, a carne, ele refleja o que estamos adentro. O homem interior refleja o que está dentro.
Se somos homens llenos de Deus, o homem exterior refleja homens llenos de Deus, mulheres llenas de Deus. Mas se nosso interior é corrupto, se nosso interior não tem Deus, não buscamos Deus, não aprendemos nada de Deus, venimos à igreja, venimos e não aprendemos nada, irmão, não adianta ser guapo, ser bonito, porque somos tontos, estamos fazendo tonterias por aí. Quando a Bíblia habla de perfeição, a Bíblia está falando de espírito, alma e corpo em conexão, em la mesma linha com Deus. Pessoas que não deixam Deus por el mundo, por la carne, por nada. Pessoas que querem servir a Deus com tudo que sou. Eu quero servir a Deus com minha alma, com meu espírito e com meu corpo também. Porque o corpo solito não serve a Deus. O corpo solito corrompe nós. Você quer vir para a igreja, seu corpo quer ir bailar. É assim, irmão. Hã? E baila malo. Entende? Uhum. E baila malo. Entende? Quando vamos rogar boliche, temos que ter cuidado, porque no boliche as músicas são muito altas. E aí, quedamos aí rogando boliche, e as músicas mundanas, pá, 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 e nosso corpo, como quer? Querendo ir, entende? Mas aí nós outros, a alma e o espírito, calmado, muchacho, você é cristiano. Como você é cristiano, lá na igreja, vai quedar aí. Mas há cristiano que não... Yeah. Yeah. Rogando e dançando. Por quê? A carne corrompe. A carne quer nos levar para corromper-nos, mas o espírito e a alma estão nos vigilando, cuidando. Falando, não, eu calmado, você é cristiano, my friend. Não haga isso. Não, mas o corpo está querendo, pastor. E você vai seguir seu corpo, você vai para o inferno, my friend. Não siga o corpo, Camilo. Siga seu espírito e sua alma quando você é conectado com Deus. Aí estamos. Isto é homem perfeito, recto, correto delante de Deus. É isso que está falando aqui. Quem quer servir a Deus. Ele era um homem recto, porque ele queria servir a Deus. E ele sabe que era esse homem perfeito. Ele sabe que teria que buscar a perfeição em Deus, porque fora de Deus não há perfeição. Fora de Deus em nossa vida, nós outros não alcançamos perfeição, não alcançamos nada. Ele queria, porque a Bíblia habla assim, porque Deus é santo. Porque Deus é santo. E sem santidade, que é a perfeição, nada vai ver a Deus. E pastor, então se nós outros estamos perdidos, porque quem é santo aqui? Só você que é dos santos. O resto de nós outros, como ser santo, pastor, em um mundo perverso como este de hoje, como ser santo, llena-se de Deus. Deja as coisas do mundo e busca primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque Cristo foi santo. Cristo passou por la terra em santidade. Ele não foi corrompido por el pecado, por la carne. Ele não foi corrompido por nada. E ele levou nossos pecados. E para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso quer dizer, nós outros podemos falar por fé que somos santos em Cristo Jesus. Você é santo? Sou. Mas você é santo? Você é melhor que eu? I don't know se sou melhor que você. Eu sei que eu sou santo. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. Eu estou lleno de Deus. E eu quero agradar a Deus. E Deus mira, não o de afora. Deus mira o coração. Então você está bem, Deus mira o de afora. Mas Deus mira o coração, porque às vezes nós outros salimos um pouquinho assim, salimos um pouquinho para a direita, como Michael Jackson, não? Um pouquinho para cá, um pouquinho para trás. E aí estamos aí salindo para adelante, mas o que queremos não é sair nem para a esquerda
e nem para a direita. Queremos permanecer em Cristo Jesus. E la prática, el desarrollo del evangelio en nuestra vida, el venir en la escuela dominical, el venir a receber palabra domingo, el venir a receber palabra miércoles, el venir a orar, isto nos lleva à perfeição. Quando nós outros cercamos a Deus, irmão, quanto mais acercamos, mais perfeição. Vamos derrando as coisas, vamos perdendo o gozo por as coisas do mundo e vamos ganhando o gozo por as coisas de Deus. E de repente, as coisas do mundo já não fazem muito sentido mais para nós outros, porque acostumamos a buscar a Deus, a estar cerca de Deus, porque quando estamos cercando a Deus e vivendo cerca de Deus, ou em obediência a Deus, aprendendo mais de Deus, hasta os muchachos tontos viram muchachos expertos, porque eles também de estar no game, eles começam a buscar a Deus, eles começam a investir suas vidas, seus tempos em coisas que valem a pena, começam a entender que as coisas deste mundo é passageira, os games são passageiros, traz emoções passageiras. Deus traz emoções permanentes para a nossa vida, emoções que vai quedar para sempre, emoções que vai nos levar um dia para viver com Ele em la eternidade. É isso que nós outros queremos, irmãos. E nós outros buscando a Deus todos os dias, é isso que vamos encontrar. Por la manhã, David chamou para nós outros e falou: papá, eu não sei qual decisão a tomar. Eu falei: você orou e pôs na mão de Deus? Orei e pus na mão de Deus. Então você descansa, tranquilo, calmado. E se ele não chamar, é porque Deus quer você aqui. Se ele te chamar, é porque Deus quer você allá. Então, quedasse o final do dia. Mas hoje é o último dia porque ele queria este de acá. Mas hoje é o último dia de escorra, papá. Eu falei: então, você quer que Deus te ajude ou que você escorra com sua vontade? Não, eu quero que Deus. Então, você tranquilo. Se lá não funcionar, é porque Deus quer que você quede aqui. Se funcionar aí, é porque Deus quer que você aqui. Então, tranquilo, descansa. No final da tarde, papá, Deus me quer aqui. Então, é assim que vai ser. Eu falei: agradece a Deus, porque Deus não falha, os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida. Amém. Nós outros não temos que estar buscando para escorrer. Há um negro e um branco. Qual gato quer? O negro ou o branco? Qual que eu quero? Qual que eu quero? Não sei. Oh Deus, vou agarrar a mão aquilo que agarrar é ele que eu quero. Sua vontade. E abala a mão, e agarra, e abra, tanque o gato por me ajudar. Qualquer escorraça de um gato para ser nosso pet, nós outros temos que pôr ele na mão de Deus e que Deus haga sua vontade em nossas vidas. Amém? Estou com uma... Cíntia está triste porque foi sair com o carro e aquela gatita fofita que entra aqui, já não está entrando mais. Cíntia foi com o carro, ela estava dormindo barro na roda, Cíntia não viu. E eu penso que os orritos da gata. Mas queda tranquila, porque não foi sua culpa. É assim. Acidentes passam. Queria matar a gatita tão... Não, passa. Por quê? Não sei. Eu sei que não pode mais, porque um dia eu fui dar um tiro para allá, agarrou na gatita, morreu. E aí quedou falando comigo: assassino de gato. Mas eu não vou falar isso com ela. Não vou. Não vou falar. Pelo menos nós dois estamos em partes a hora. Mata gato para allá, mata gato para cá, e está tudo bem. Estou rogando, meu amor. Eu penso que é melhor.
perfeito homem recto. Pastor, quando se habla de rectitude, o que é ser recto? Isso está em relação às leis. Ser recto é relacionado com leis, tanto as leis de homem quanto as leis de Deus. Ser recto, irmão, é para parar, é para parar. É um homem que não tem dois, não tem três escolhas, é um ou outro, ou para ou siga. Se hablar, tem que pagar conta, você comprou, mas a tarjeta de crédito, tem que pagar, mas frente. Na tarjeta de crédito, pastor, depois eles perdonam, nada perdona não, irmão. É você que é mal pagador. Recto é relacionado à lei. Recto é relacionado a não dar do que falar. Se você deve, paga. Se você tem um dever com alguém, resolve esse problema. Não queda correndo, indo, quando mira no cobrador, sai por aqui, de lá. Pessoas certas de palavra. Hoje eu mirei uma atitude muito boa para dar um exemplo para vocês. Eu estou falando bem de nosso muchacho que hizo nosso ar acondicionado todos os dias. O muchacho veio, trabalhou duro. Hoje ele foi incorreto comigo, irmão. Eu paguei ele bem por tudo que isso. Elogiei, hasta... Aí, tinha um scaffold dele aí dentro da igreja. E eu falei com ele, por favor, venha recolher o scaffold que nós outros vamos lavar aqui e já queremos quitar tudo. Eu vou, pastor, eu vou. E veio para recorrer. Eu mirei uns golpes por aí, mas não importei, ele é pessoa idônea. De repente, já estava fora dentro do carro, não falou bye, pastor, não falou bye para nós outros, não despediu, levou as coisas e pôs em sua troca, e eu saí por aqui por atrás e fui afora. Como você sabe, fui afora, me gosta muito de quedar. E quando chega fora, o gate, você sabe que o gate de acá, ele cierra um pouquinho. Um lado do portão, ele cierra um pouquinho. Ele tão querendo sair de tanta pressa, que ele golpeou a troca no gate, e o gate foi para fora e volveu, e ele saiu, foi embora. Se foi. Não despediu, golpeou nosso gate, graças a Deus que nada, e eu volvi para dentro. Eu falei assim, uau, que tremendo. Quando eu vou no cimento, aonde está o tile, aonde Gerardo hizo, mas não pusemos ground todavia, está aí, dois tiles quebrados. Ele quitando os quebrou o tile, e não tive coragem de chegar e falar para mim, pastor, quebrou os tiles aí. Eu ia falar, não problema, depois eu câmbio, não tem problema nenhum. Mas saiu correndo sem despedir para não mirar o tile quebrado. Isto é pessoas incorretas, e isso é pessoas que não cabe nesse derivado aqui. Porque se isso não é problema, acidente passa, mas tendo que chegar e comunicar. Então isso, se você for arreglar, me habla quanto que é, que eu pago. Não sair correndo às pressas para não ter culpa de nada. Eu tinha ele em um high concept. Agora, irmão, Cíntia falou, você vai chamar ele para aqui, pode até ser. Deus vai trabalhar em mim, mas pessoas assim, irmão, eu não me gosto de estar cerca, que são esse tipo de pessoas que fazem as coisas e põem culpa em outros. A mim não me gusta de pessoas incorretas. Porque eu não sou assim. Perfeito e recto. A pessoa recta, irmão. Quebrou.
me desculpa, passou esse acidente, não problema, eu arreglo. Não, mas se tem que pagar, eu pago. Não problema, eu arreglo. Muitas graças por volver e falar. Isso são pessoas rectas. São pessoas que têm um coração segundo o coração de Deus, pessoas que têm mentalidade. Essas pessoas são amadas por qualquer pessoa, porque são pessoas rectas. E Job era assim. Temeroso a Deus. O que é uma pessoa temerosa a Deus, pastor? Eu quero também ser uma pessoa temerosa, não com medo de Deus. A Bíblia habla que o temor é o princípio da sabedoria. Temor é reconhecimento, irmãos. Temor é reconhecimento. Eu tinha um muchacho em Flórida. Eu falava com ele. Você não necessita quedar assim comigo. Eu sou igualito a você e eu amo você. Mas esse muchacho tinha um respeito, um temor comigo tão grande, tão grande, tão grande. Irmão, eu parava meu carro para pôr gasolina, ele saía correndo e ia lá pôr gasolina, e antes de pôr gasolina, ele arreglava um trap e ponia para não cair gasolina, escorrer gasolina em meu carro. E eu quedava mirando. Irmãos, esse muchacho, quando eu estava sentado num lugar, ele chegava, ele não sentava cerca de mim. Era meu amigo, mas não sentava para nada cerca de mim. E eu falava, por que você... pastor, eu tenho você em tão high level, eu tenho que vergonha de ir chegando e sentando cerca de você. Se você não me invitar para sentar cerca de você, eu não vou sentar aí. Por temor, por respeito. Isto é reconhecimento. Ele decidiu me ver assim. Era a forma que ele me mirava. Ele falou, pastor, não existe homem como você, como a forma de predicar, a forma de ensinar, a forma... Eu quedava, vou ter que parar de falar com esse muchacho, porque ele está me endeusando. Daqui a pouco eu vou... Mas não. Sim te falava, Carlos, esta é a forma que ele te conheceu. Essa é a forma que ele convive com você. A forma que ele te mira é assim. E você tem que respeitar ele. Ele te honra. E que esse homem começou a trazer pão todos os dias, 5 horas da manhã. Ele chegava e punha uma bag de pão fresquecita da panaderia na porta da minha casa. Todos os dias, não? E para mim descobrir que era ele. Tive que despertar temprano e mirar. Despertei temprano e quando ele chegou, e pôs ele falou, Jaime, como está? Dá um abraço aqui. Muitas graças, tanto que está pondo pão aqui para mim todos. Jairo, não? Jairo. Que um homem normal, trabalhador, família, mulher, filhos, mas decidiu assim me honrar de uma forma tremenda. E eu falei, uau, isso só pode ser coisas de Deus. E é assim que temos que reconhecer nosso Deus. Esse honor. Quando chegarem na igreja, irmão, chegarem na igreja, não chegaram fazendo barulho, não chegaram... Chegaram na igreja de silêncio, porque isto é consagrado para ser casa de Deus. E se está com chiclete na boca, isto é honrar a Deus. Está com chiclete na boca, o chiclete valeu $10. Eu tenho que chupar esse chiclete por uma semana, pelo menos, para valer a pena os $10 que gastei. Não importa o preço do chiclete. Cheguei na igreja, ó. Não joga para o lado do meu carro, não aventa o chiclete para o lado para não grudar nele. Mas, por que você aventa o chiclete? Casa de Deus, my friend. Estou entrando na casa de Deus.
E na casa de Deus não se entra com chicle, mascando chicle. Isto é honrar a Deus. Irmãos, a gente que chega na casa, mas a gente ignorante, que não conhece as coisas de Deus, a gente que chega na casa de Deus e senta assim, ó. Irmão, parece cama de hospital. Isso não é honrar a Deus. Porque quando nós outros honramos a Deus, sentamos na casa de Deus como centro, como um ombro, família, a esposa, todos assim sentados, não acostarem uma cia que foi hecha para sentar. E a pessoa vive como se fosse uma pessoa ignorante, totalmente ignorante, que não sabe para que uma cia, para que uma cama, para que um sofá, para que tudo. Em la casa de Deus, isto aqui, irmãos, é coisa necessária. Isso aqui não é coisa que eu estou falando todos os dias, mas temer a Deus, reconhecer que Deus é o mais importante que existe em tudo, porque Ele é o Criador do universo, Ele é nosso Criador, e quando chegamos na casa de Deus, nós outros estamos de frente, adelante da pessoa, que Ele é uma pessoa mais importante do universo. E às vezes nós outros honramos mais as autoridades, os juízes, os advogados, os pastores, os não sei o quê, do que a Deus. Temer a Deus é em toda nossa área de comportamento, área de falar, área de viver, é entender que quando nós outros entramos neste lugar, ou estamos em qualquer lugar do mundo, os olhos de Deus estão sobre nós outros. Não importa se você está em sua casa, se você está na igreja, se você está em Walmart, se você está em cinema, aonde você escorreu para ir, tudo bem, é sua escolha. Mas sepa que os olhos de Deus estão sobre você. Está entendendo isso, irmão? Isso é honrar a Deus. Honrar a Deus é aprender a palavra e aplicar em nossas vidas. Não problema se você é ignorante, se você não sabe muito, se você não vive segundo o querer de Deus. Mas o chiste de conhecer a Deus é que todos os dias vamos aprendendo e vamos sendo transformados. E de glória em glória, de vitória em vitória, nós outros vamos mirando no espelho e falando, Deus quer que eu seja perfeito como Jesus é perfeito. É isso que Deus quer, isso é temer a Deus. É fazer as coisas, eu vivo com meu marido e não casamos, porque hoje a vida é assim, tudo bem, mientras você está ignorante, está tudo bem. Mas quando vem na casa de Deus, escute a palavra e habla, não, isso não agrada a Deus, isso não honra a Deus, isto não é ter temor de Deus, a cabeça já empeça, uau, eu necessito cambiar de situação, eu necessito regularizar minha situação, porque eu quero ser um homem temente a Deus, um homem que respeita a Deus, um homem que vive para Deus. Eu quero ser um homem perfeito para Deus. Pastor, mas como um vai alcançar a perfeição? É difícil, irmão. A carne nos impede de alcançar essa perfeição. Mas o que Deus mira é sua boa vontade de estar na presença dele, é de estar ouvindo a palavra de Deus, é de estar vivendo a palavra de Deus, é de estar querendo alcançar o topo, o pódio maior em la presença de Deus. Aí você quer ir honrado quando você não alcança. Aí você diz, oh Deus, por que eu esforço e não agrada? E não alcanço chegar aonde tu queres. Aí Cristo te mira e habla assim, Martim,
mi gracia te basta. Sósimo, mi gracia te basta. Mas, Senhor, eu estou batalhando, Senhor. É difícil, não é? É difícil. Mas Deus habla para você, Juanito, mi gracia te basta. É isso que Deus quer. Que nós outros buscamos, lutamos contra o inimigo de nossa alma. Lutamos contra nossos males. Lutamos para quitar, para limpiar. Mas lute, siga no mesmo lugar. Mi gracia te basta. Mi gracia te basta. E é assim que Deus falou com Pablo. É assim que Deus habla comigo. É assim que Deus habla com você. Mas não desiste. Sigue me buscando. Sigue buscando a mim. Yes. Busca a mim. Busca a mim. É o que Deus habla. Sigue buscando. Não desanimes. Porque eu tenho algo grande, hermoso, para cada um de vocês. Temeroso de Deus. E aparta del mal. O que é, pastor, apartar del mal? Como aparta del mal? Eu tenho um homem aqui na nossa igreja que é igualito a Rob. Hugo, há certas pessoas que chegam aí para... Hugo, arrega esse carro para mim. Hugo mira lá a cara do muchacho e ele cara, não dá para arreglar. Hugo, por que você não arregla o carro do muchacho? Pastor, isso é problema. Depois vou ter o maior problema para receber, não vai querer pagar. Depois vai falar que eu cometi. Então, é melhor deixar de ganhar uns tostones do que entrar em um confronto, em um problema com alguém que não vale a pena. Quando o Hugo habla isso comigo, eu hablo, isso está quase igualita a Rob. Que é assim, irmão. A gente que vai agarrando tudo. Vai fazendo tudo, vai. E não está. Se dá problema, eu peleio, my friend. Se dá problema, eu tenho 3 advogados para pelear. Se dá problema, eu tenho dinheiro para contratar uma oficina de advogados para pelear. Se dá problema. Mas aquele que aparta del mal, ele não confia em dinheiro. Ele não confia em seus dinheiros, em seus advogados, em suas coisas. Ele aparta del mal. Se ele mira, como a Bíblia habla, huir de la aparência del mal. Se é uma aparência del mal, não roga, irmão. Vai para casa. Não vai. Evita. Hui del mal. É a aparência del mal. Hui del mal. Rob era assim. Rob preferia perder dinheiro para huir da aparência do mal. Rob preferia menos para não estar involucrado com o mal. Lo mais que ele poderia huir do mal, ele huía. Ele huía. Mulheres, homens, huem da aparência do mal. Os homens, huir da aparência do mal. Eu só fui dar uma voltazita com a amiga. Que voltazita com a amiga? Isso é aparência do mal. Está entendendo? Huir da aparência do mal. Temos que huir. Às vezes somos débiles, mas temos que trabalhar em nós mesmos. Lutar para que o mal não tenha lugar em nossas vidas. Amém? Rob era assim. Rob era esse homem. E depois venia. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Vou terminar a hora. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Suas fazendas eram 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. E a Bíblia habla. E a Bíblia habla assim, irmãos. E iam seus filhos e fazia banquetes em suas casas,
para um em seu dia de aniversário, de cumpleaños, e enviava a chamar suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com eles. Aí vem ele 5. E aconteceu que, passando o tempo, 10 hijos, 7 homens, 3 mulheres. E todas as vezes de cumpleaños, desde chiquito, acostumbrava festa para cumpleaños. E as fiestas de los hijos de Job, porque Job era muito rico, não era festita de invitar os amigos, oh, chama a igreja e venha para cá. Não, eram fiestas regionais, irmãos. Toda a província onde eles viviam, quedava esperando ele cumpleaños de um, porque ele cumpleaños de um não tinha pachanga, my friend. E não era um dia de pachanga, era uma semana de pachanga, porque eles eram a família mais importante da província. E quando terminava aquela festa aí, o que Job fazia? Job, ele falava, deixa eu ir pagar, porque santificação tem preço, irmão. Deixa eu ir pagar para a santificação de meus filhos, porque eu não sei se eles blasfemaram em essa festa de eles, se blasfemaram contra Deus, se fizeram muita coisa que não agrada a Deus. Então, eu vou consagrar, eu vou santificar. E pagava, matava cordeiros, sacrificava a Deus por seus filhos. Para que eles não quedaram com a maldade sobre a vida deles. E houve um dia, em essas festas, que vieram, mataram todos os ganados, todos os animais, mataram tudo, acabaram com tudo. Tumbaram a casa sobre eles, o vento soprou, tumbou a casa, e isso acabou com tudo da família de Job. Irmãos, pastor, por que passou isto? Porque Deus deu uma ordem para o diabo. Antes de tudo isto passar, reuniu os ángeles de Deus com Deus, reúne, hasta hoje, reúne, Deus reúne com seus ángeles, e o diabo é um ángel também, e ele vem e lá habla também, e entra aí na presença de Deus. E chegou o diabo, e Deus pergunta, de onde vens, para onde vais? Estou rodeando a terra, passeando por ela. Miraste mi servo Job? Mirei, e homem sério, fiel, homem requintado. E o que o diabo falou? Tem razão. Tem razão. Tudo que ele pede, você regala a ele. Ele é fiel por interesse. Aí o diabo estava demonstrando seu próprio caráter. Porque um dia o diabo também esteve com Deus. E ele tinha interesse nas coisas de Deus. Interesse em ser igual a Deus. E ele estava medindo a Job com seu próprio caráter. Tem razão por ele ser tão obediente, porque você dá para ele de tudo. Tudo que ele tem é você que regala. E o diabo querendo poner uma areita aí no relacionamento de Deus. E a Bíblia habla que Deus tinha uma cerca, porque foi o diabo que falou. Tem razão de ter uma cerca em volta dele, que eu não posso entrar, eu não posso penetrar em essa cerca, porque você usa essa cerca em volta dele. Essa cerca está em volta dele porque você pôs. Então você tem razão de ser o que é. Deus falou, não, Job é fiel. Você pode
sair daqui a hora e ir. E toca em tudo. Não toca na vida de Job. Pode tocar em tudo. O diabo descendeu do céu com uma velocidade, porque o diabo já sabia por qual porta ia entrar. E por onde que o diabo entrou, irmãos? Por la porta de los hijos, os festeiros, aqueles que as festas. O diabo entrou por aí, porque fizeram festa do filho mais grande e não deu tempo de Job venir santificá-los. Mientras Job não santificou, o diabo entrou e tumbou e acabou com tudo. Para terminar, oi. Pastor, qual é a selva, que significa cerca, que Deus põe em volta de nós outros, para o diabo não tocar-nos? E por que muitas vezes o diabo nos toca? Irmãos, fidelidade, obediência e fé. Quando nós outros somos fiéis a Deus, quando nós outros somos obedientes a Deus, e quando nós outros temos fé em Deus, o diabo não tem como nos tocar. Ele não pode penetrar em nossas finanças, ele não pode penetrar em nosso lar, as herdanhas, nossas filhas, as herdanhas, nossa esposa, nosso esposo. Quando tem fé, é fiel, e tem fé, é fiel e é obediente, vocês vão terminar a vida juntos, suas filhas aún casadas, bem casadas, mas vindo receber a bendição do papá e da mamãe em casa. Os genros vão venir receber a bendição de Deus deles. Porque para Deus, para matrimônio, os genros será tratado como hijos por vocês. As noras são como hijas para as mamás. Porque isto é que produz em nós outros segurança em uma família. É isso que nos dá a certeza. É isso que me dá a certeza a mim, por exemplo, que meu filho Daniel está buscando uma noiva, tem uma noiva, e que foi Deus que pôs no coração dele essa noiva, porque eu orei, eu sou fiel a Deus, eu busco a Deus com fidelidade, e eu oro desde meus ninhos nasceu, para que ele não casa com qualquer pessoa. Deus guarda, Deus dá livramento, e Deus põe em el tempo certo. Se você não sair correndo atrás de nada, em el tempo certo, Deus vai pôr a pessoa adequada, que vai te chamar de madre e vai chamar você de padre também, por causa de ela. Porque entrou na família, ela foi a porta. E eles vão te respeitar como os próprios padres, às vezes até mais do que os padres de eles. Fidelidade, obediência e fé produz esta cerca em volta de nós outros. Irmãos, para concluir, o diabo descendeu do céu com uma força e veio em la porta que estava aberta. Por quê? Sus 3 hijas eram invitados por os 7 irmãos, porque ela representa a prostituição, representa a gula, pecado de la gula e a borracheira. E, portanto, sem a cerca de seu papá, sem a proteção de seu papá, acabou com tudo. E ele foi enfermo. Foi enfermo para sua casa. E quedou enfermo por muito tempo. Sofrendo, porque o diabo não respeita a nadie, o diabo não dá. Mas no sofrimento,
aún no sofrimento, quando questionaram a ele defendeu a Deus. Ele não reclamou. Irmão, a maior bem-aventurança de um homem é que no momento de luta, ele aprende a adorar a Deus. Porque quem adora em la luta, vai adorar quando tudo estiver bem. E quando perguntaram a ele, quando questionaram a ele, em vez de ele falar, eu não sei onde está Deus que permitiu tudo. Ele falou, não. Ele não questionou. Ele arrodilhou e alabou a Deus em aquele momento de batalha. E falou, desnudo eu veni e desnudo volverei. Portanto, isso aqui não é culpa de meu Deus. Isso aqui é mesmo. Ele defendeu Deus em momentos que muitos estão criticando Deus. Muitos estão questionando a Deus. Ele defendeu Deus, glorificou a Deus. E o que passou? Depois que ele glorificou, passou 41 no capítulo, falando de seus amigos, falando das tristezas, falando da mulher, falando de tantas coisas. Mas no capítulo 42, Deus devolve para ele 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Cada mais guapo que o outro, muchacha muito mais guapa, as mais guapas do mundo em aquele tempo. A riqueza, 3 vezes mais. Tudo que ele tinha, Deus devolveu 3 vezes mais. Qual é a conclusão que você tem? Eu vou citar um outro aqui também, Jefté. Jefté, que quando era baby, a empregada, a ninheira que cuidava dele, teve que sair indo com ele, correndo. Mefibosete. A ninheira huiu com ele para que o rei não matara. Quedaram com medo de Davi, porque o próximo rei seria Davi. Quedaram com medo, porque ele era um príncipe. E perguntaram se tinha alguém parente. A ninheira saiu correndo para evitar que o rei, Davi não ia matar, mas era o que passava em aquele tempo. O rei matava todos da família para nada venir ameaçar. E Mefibosete foi para Lodebar, cidade de... Porque quando a ninheira huiu, ela caiu com ele saiu rolando, quebrou as pernas e quedou liceado. Quedou sem poder caminhar. E aí, quando cresceu, passou o tempo, e Jonatas, filho de Saul, tinha um trato com o papá de Mefibosete. Não importa o que passar, eu vou cuidar dos seus. E passou o tempo. Davi veio a ser rei. E um dia, acordou de Saul. E pergunta na mesa, há algum parente de Saul todavia vivo? Para que eu possa obedecê-lo? Veio o muchacho allá que tomou conta das terras de Saul, cuidou, plantou, fez a terra progressar. E ele falou, tem um corro por aí, chamado Mefibosete, tem um corro, é corro. Por quê? Ele falou, tem um corro, porque ele sabia que Davi não gostava de corros. Ele sabia, tem um corro por aí. Mas Davi falou, não importa como és, manda 3 carruagens, 3 das melhores, allá onde ele está, e traz ele para mim. Eu quero vê-lo. E traz Mefibosete, dá banho, arregla,
e habla com ele. Hoje você vai sentar e vai cenar com o rei. Sentou, comeu com Davi, e Davi falou, de hoje para adelante, tudo que era de Saúl é tuyo. Tudo que era de Saúl é tuyo. E o muchacho estava cuidando, pensando que Mefibosete nunca mais ia venir. E ele hizo as terras de Saúl produzir. Eram muitos bienes, irmão. E Mefibosete, um pedinte allá em Lodebar, agora virou um grande azendeiro, mas muito grande, muito rico. Porque mientras ele estava no sofrimento, Deus puso gente para trabalhar a favor dele. As terras dele não quedou deserta, não quedou sem nada. Assim as Job, mientras Job estava no sofrimento, estava sendo produzida as agendas que Deus tinha prometido, as promessas de Deus se cumpriu, e quando ele volveu, 3 vezes mais rico, e tudo. Não importa quando você estiver em sofrimento, fiel, obediente, e tenha fé em Deus, a única coisa que queda 10 meses, 1 ano em la cama, sem poder trabalhar, sem poder ganhar um centavo, dependendo de outras pessoas, mas sepa que um dia Deus vai te sacar e vai te entregar 3 vezes mais, porque o diabo não pode tocar em aquilo que pertence aos servos de Deus. A única que você não esteja trabalhando, não esteja cuidando, Deus está cuidando por você. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena servir a Deus com fidelidade, vale a pena servir a Deus com obediência, vale a pena. Porque o dia que você não puder, Deus vai cuidar. E quando Deus devolver, falar para o diabo, devolve tudo, vai devolver 3, 4 vezes mais. O tempo de sofrimento, quantas vezes já prediquei aqui? Deus paga o tempo de sofrimento. Deus paga o tempo que você adora a Ele. Que Deus me lo bendiga. Um pouquinho de Job, só para vocês que daram. Uau! Vamos estudar este homem com muita gana. Vamos poner nossos pés. Qual foi a segunda música que cantamos aqui hoje? Com mis lábios. Não necessita tocar, né, filho? Pode quedar aí. Eu dou o tono e nós outros cantamos e vamos orar.